A paz a todos. Que igreja linda, que louvor abençoado. E é um privilégio estar aqui compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Eu creio no sobrenatural de Deus. E eu creio que o Senhor, Ele trabalha além das nossas limitações, até físicas. Então eu creio e eu estou aqui no sobrenatural. Falei, Senhor, eu não posso depender hoje do meu natural, mas eu dependo do teu sobrenatural. E na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. E é esse poder que nós precisamos, Deus. É só de Ti que precisamos. Então tem algo queimando sim no meu coração que eu quero compartilhar com a minha amada família. Mas eu sei que o que faltar em mim o Senhor vai fazer. E hoje eu apenas quero trazer os meus pãezinhos e peixinhos. E sei que Ele vai multiplicar aí no teu coração. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Aleluia, aleluia. Quero estar chamando aqui, eu nem combinei, gente, mas cadê o Yudi, ou o Shin, ou o Pocai? Eu quero dois entre vocês. Eu sei que o Pocai está lá em cima, então vem aqui os dois com a sua Bíblia. Volta, soldado, pega a tua arma. Pode ser... Ok, o Yudi está saindo. Então vem, Pocai, sai do teu posto aí, traz a tua Bíblia. Também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao quem que tem 10, pois quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Guarda aí. O que a gente aprende aqui? Que Deus é quem dá os talentos. Quem dá os talentos? Deus.
E Deus dá com abundância, Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Segunda coisa, não há ninguém que não tenha recebido nada. Então, no mínimo, você tem um talento. Não tem como você dizer, eu não tenho nada. E o nosso Senhor, o que Ele espera de nós? Ele espera que nós multipliquemos este talento. E outra coisa muito séria. Lá no dia, no final, nós vamos acertar a conta com o nosso Senhor. E nesse acerto de conta, o que você quer ouvir? Servo bom e fiel? Ou servo inútil e infiel? Jesus, Ele é o nosso modelo. Porque se Ele quer que a gente faça algo, Ele faz primeiro. E Ele ensina a gente como fazer. E Ele nos ensina a como multiplicar esses talentos. E agora a gente vai ler João 6, 2 ao 13. Espero que esse esteja certo, Gabriel. Amém. E grande multiplicação continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. E estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus e Filipe, onde compraremos pães para este povo comer? Faz essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães e cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Os nossos pregadores, sei que tem muitos outros. Aqui nós vemos o milagre da multiplicação que Jesus fez. Ele nos deixou o modelo. E eu lembro que o Akira ele pregou sobre esse tema e foi bem enfático sobre 3 pontos do que Jesus fez. Ele tomou o pão, ele deu graça e partiu. Quem lembra? Amém. Olha, tem bastante gente que lembra. Quem é esse pão? João 6,35, não precisa abrir. Jesus ministrou-lhes dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. E Jesus olhou para a multidão e ele teve compaixão porque ele viu uma multidão sedenta. Será que existe entre nós hoje sede e fome pela presença do Senhor, pelo pão do céu? Porque o Senhor ele vai saciar a tua sede, vai saciar a tua fome. Eu não sei qual que é a tua necessidade, mas eu quero agora que você feche seus olhos e fale ao Senhor a tua necessidade. Se você está com fome, se você está com sede da presença dEle, hoje Ele pode derramar maná do céu. E isso independe do pregador ou qualquer pessoa. O maná caiu para todos e Ele cairá aí para você.
receba o teu maná. Seja no teu físico, receba o teu maná agora. Sobre esta enfermidade, receba. Onde está seco aí, onde está faltando vida, receba o maná de Deus, porque aquele que bebe da água da vida jamais terá sede. Então se está algo na tua vida ainda, uma secura, se é uma sequidão, se está como um deserto, que a água do Espírito vem agora jorrar sobre você. Eu creio, eu peço, teu Espírito se manifeste no nosso meio. Te almejamos, te desejamos. Temos tanta sede, temos tanta fome, Jesus. Oh, Senhor, temos tanta fome de Ti. Temos tanta sede de Ti, só de Ti, de Ti. De Ti, aumenta a tua fome, aumenta a tua fome. De Ti, temos tanta sede, de Ti. De Ti, aquele que tem sede, vem beba. De Ti, aquele que tem fome, coma. Oh, Senhor, Senhor, aqui tem gente com fome. Aqui tem gente necessitada. Entende que Tu és o pão, Jesus. Eu preciso de Ti. Temos tanta sede, sede do Teu Espírito, Jesus. Ei, O Senhor está te saciando neste momento, nesse exato momento. Ele está invadindo o teu ser aí no íntimo, porque tudo que você precisa é dele, sempre foi Ele. Tudo é para Ele, e Ele está neste lugar, Ele está neste lugar, Ele está. Então beba, 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 é de graça, coma. Oh Jesus, oh Jesus. Tenha sede dEle, beba dEle, receba dEle. Porque eu não tenho para te dar, mas Ele tem. O que eu tenho é tão pouco, mas Ele tem tanto, Ele tem tanto. Ele tem tanto. Jesus, Ele quer saciar a fome da multidão. Mas hoje eu não quero falar com a multidão, hoje eu quero falar com discípulos de Jesus. E eu quero perguntar se existem discípulos aqui. Pessoas que querem seguir a Jesus, e discípulo significa ser como Jesus. Eu não sei se você está entendendo a profundidade disso, se você realmente quer ser como Jesus. Você já parou para pensar como é a vida de Jesus, como foi a vida de Jesus, e você quer ser discípulo de Jesus? Porque hoje Jesus, Ele está convidando íntimos. Porque Jesus, Ele sacia a fome da multidão, mas as suas mãos Ele mostra para os seus discípulos, e Ele mostra como multiplica para os seus discípulos, e Ele dá responsabilidade aos seus discípulos. Eles falam, vá e sacia a fome da multidão. E eu quero acreditar que neste lugar aqui é um ajuntamento dos discípulos, para que nós possamos sair lá fora e alimentar a multidão sedenta e faminta pelo Senhor. Amém? Amém? Então aqui é um ajuntamento dos discípulos. Então nós vamos ver o segredo da multiplicação e as marcas de Cristo inserida nesta multiplicação. Jesus, Ele sacia a multidão, mostrando as suas mãos aos discípulos. Nós vimos e lemos agora a primeira multiplicação de pães. Tinham quantos pães? 5 pães cevados e 2 peixinhos. E alimentou 5.000 homens, e sobraram 12 cestos cheios. Como Jesus fez isso? Ele tomou o pão, deu graça e partiu.
Segunda multiplicação de pães, você vai poder encontrar lá em Mateus capítulo 15, versículo 29 em diante. Ali tinha 7 pães e alguns peixinhos, e alimentou 4.000 homens, e sobraram 7 cestos cheios. Como que Jesus fez isso? Ele tomou o pão, deu graça e partiu. Na última ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, toda a ceia nós lemos esse versículo aqui. Mas hoje eu quero que você entenda na profundidade que o Espírito quer revelar ao teu coração. 1 Coríntios 11, no 23 em diante. Quero ler só uma porção que diz assim, ó: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Diga comigo, tomou o pão. E logo após haver dado graça, diga, graça. E o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele falou para os discípulos que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Fazer o quê? Tomou o pão, deu graça e partiu. Na cruz, lá em Lucas capítulo 23, versículo 46... 23, 46. Ali na cruz a gente vê essa marca também da multiplicação. Jesus, ele bradou com alta voz. Ele bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Deus o tomou. E havendo dito isso, ele expirou. E nesse exato momento, o véu se rasgou. Foi partido. E hoje eu e você temos livre acesso ao Pai, porque Deus tomou o Filho, deu graça e o partiu. O corpo dele foi partido por nós. Jesus, ele morreu. E os judeus, eles tinham uma expectativa em cima ali de Jesus, que ele pudesse ser o rei deles e resolvesse todos os problemas políticos que haviam na época. Mas Jesus, ele não estava ali para resolver problemas. Jesus, ele veio para governar e manifestar o seu reino. Jesus, ele estava ali assumindo a responsabilidade de filho, cumprindo o seu papel. Ele foi ali no inferno pegar as chaves das garras de Satanás e nos dar liberdade de todo pecado. E Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele aparece agora com seu corpo glorificado. E ele estava agora andando com os discípulos ali no caminho de Emaús. E ali os discípulos tristes, olha, estamos muito tristes, decepcionados. Jesus, o que aconteceu? Você não está sabendo o que aconteceu? O mestre, o prometido, o Messias, ele morreu. E ali eles foram caminhando. Os olhos deles não estavam enxergando que o Messias estava ali do lado dele. Mas, Lucas capítulo 24, versículo 30. 24, 30. Se estiver só no projetor, só vai colocando no projetor. Vocês vão acompanhando aí. Quando se sentaram para comer, Jesus tomou o pão, deu graça e partiu. Eles sentaram. Aí Jesus pega o pão, ele dá graça e partiu. Foi então que de repente os seus olhos se abriram e o reconheceram. Reconheceram quando? Quando ele tomou o pão, deu graça e partiu. Esse era o sinal de um filho de Deus. Como que os olhos daqueles que estão lá fora, ímpios, que não conseguem enxergar Jesus, vai se abrir? Quando eu e você, filhos de Deus, tomar o pão, dar graças e partir, os olhos deles vão se abrir. Então a gente precisa entender isso, porque nós fomos chamados para imitar a Jesus, fazer memória dele. Esta é a marca de Cristo. Quando ele se assenta à mesa, ele toma o pão, ele reparte antes de comer. Antes de comer, ele reparte. E Jesus convida os seus discípulos a fazerem o mesmo. Fazei isto em memória de mim.
Então, tomar o pão, dar graça e partir. A gente vai dividir esse sermão aqui em 3 partes. Então, acompanha comigo. Primeiro, tomou o pão. E quando Jesus tomou o pão, ele fez, para tomar esse pão, Jesus, ele fez uma pergunta: onde encontrarei pão? Ele perguntou. Onde encontrarei pão? Ele perguntou para os seus discípulos. Hoje ele pergunta para você, eu e você que somos discípulos: onde eu vou encontrar o pão? Onde eu vou encontrar pão? Qual seria a tua resposta? Vendo uma multidão que só homens, sem contar mulheres e crianças, tinham 5 mil. 5 mil. E aí ele olha para você e fala: onde encontraremos pão? O que você ia fazer? Eu ia surtar. Vou ler com vocês capítulo 6, versículos 5 e 7 de João. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, o seu discípulo: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Gente, Jesus já tinha decidido que ele ia alimentar aquela multidão. Jesus já tinha decidido. Ele já sabia como fazer. Ele só queria saber onde. Ele não perguntou como. Ele perguntou onde. Ele queria incluir os seus discípulos. Ele podia fazer sozinho. Sabe você, mãe, dona de casa, que, né, quando você vai fazer aquele bolo, e aí você inventa de incluir os seus filhos? Eu amo incluir minhas filhas em tudo que eu faço em casa. E você sabe que a bagunça é a maior. Ela não vai te ajudar. A bagunça é a maior, né? Vai voar trigo para todo lado, o ovo, a casca vai entrar dentro. Você sabe o que vai acontecer. Mas, sabe sim, né? Sabe muito. Aqui a boleira é isso aí. É isso aí. Mas você inclui por quê? Pelo prazer de fazer algo junto. E aí quando aquele bolo fica pronto, aquele sorriso do seu filho: uau, mãe, valeu a pena. Jesus, ele quer te incluir, mesmo que você às vezes vai atrapalhar. Eu sei que atrapalho muito Jesus. Demora mais, casca do ovo cai, mas aí ele tira e o bolo fica pronto. E assim eu faço com as minhas filhas. Olha, a Mimi, gente, ela faz de tudo, tá? Ela faz um carê delicioso. O omuraiço dela é o melhor. E esses dias ela fez uma receita sozinha de um bolo. Como que era o nome, filha, aquilo ali? Muffin. É muffin. Pra mim era cupcake, mas não é uma cupcake, porque é muffin. Muffin é chique, gente. E delícia, que eu falei: filha, faz mais. Agora ela tá fazendo pra mim. Ô, glória. E é assim. Jesus, ele quer te incluir no seu milagre. Ele vai fazer um milagre extraordinário, mas ele inclui pessoas ordinárias nesse milagre. Deus, ele não precisa de mim para fazer um milagre, mas ele quer que eu faça parte. Então ele pergunta: onde vou encontrar o pão? O onde? Felipe responde o onde Jesus com o como. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dar conta, Jesus? Como que eu vou encontrar tanto pão? Com que dinheiro que eu vou fazer isso? Você já deu essa desculpa para Jesus? Quando Jesus pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí você fala: e como? Ele não está perguntando como. Ele está perguntando onde? Quem? É isso aí. Ezequiel 22:30, não precisa abrir, acompanha só comigo se estiver no projetor. Ezequiel 22:30. Procurei entre eles um homem, onde? Jesus está procurando onde? Que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra para que eu não a destruísse. Mas eu não encontrei nenhum. Jesus está procurando hoje onde? Um homem, uma mulher, um jovem. Será que ele vai sair falando: não encontrei nenhum na igreja de Terrache? Ou será que você está rasgando o teu coração e já por dentro você está falando: Jesus, eu estou aqui.
Jesus, estou aqui. Responda a Jesus, não responda a mim. E não se incomode com as pessoas ao teu redor. Responda ao chamado do teu mestre. Atos 2:17. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre, aqui é onde? Onde o quê? Aonde? Todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens, cadê os jovens? Aleluia! Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Parte dos velhos, eu recebo. Eu quero ter sonhos. Anciãos, né? Experientes. Atos 2:14. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei... isso aqui eu já li. Desculpa. Ezequiel 37:14. Ezequiel 37:14. E derramarei aonde? Dentro de cada um de vós o meu espírito e vivereis. Ah, Jesus. Ele está procurando um onde? Onde? Tem vaso aqui? Tem vaso? Porque lembra da multiplicação do azeite da viúva? Você lembra disso? 2 Reis, capítulo 4, versículo 5. Onde ele falou, traga os vasos. E ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse o seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Enquanto houver vasos, o azeite vai continuar jorrando. Quando o vaso acabar, o azeite vai parar. Se o azeite está jorrando nessa igreja e nós cremos e nós sentimos o azeite do Senhor gota a gota sendo derramada, é porque tem vasos se posicionando. Mas a realidade é, o Senhor está nos expandindo. E a seara é grande. E poucos são trabalhadores. E os vasos estão sim se esgotando. Precisamos de mais vasos. Existem vasos que estão desembocados. A minha avó cantava, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. É isso aí. Desemboca o vaso, varão. Deixa o azeite entrar dentro de você e amolecer esse coração duro. Deixa o Senhor com esse azeite queimar, porque o azeite ele traz o fogo. Está faltando fogo, está faltando azeite. Desemboca o vaso. Onde? Jesus, ele perguntou onde? O onde ele não estava no meio dos discípulos. Primeiro Jesus procurou no meio dos seus discípulos, mas os seus discípulos não conseguiram dizer, estou aqui. O onde não estava nem entre os 5.000 homens que foram contados e registrados. Engraçado, né? O onde estava onde? No menino, que nem estava incluído na listinha ali dos discípulos. O desprezado, o que era excluído. Um menino. Temos jovens, temos crianças aqui. O Senhor quer usar cada um. Cada um. André responde o onde de Jesus. Aleluia. João 6, 8 a 9. Ele diz, aqui está. Aleluia. Até que enfim, Jesus está perguntando, onde? Aqui. Agora sim uma resposta. Aqui está. Aqui está o quê? Um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, aí ele tinha que acrescentar isso aqui, né? Tinha que acrescentar, tinha que ser. Lembrou do Chaves. Mas, ele acrescentou, mas o que é isso para tanta gente, Jesus? Vem com incredulidade ali, né? O menino ele foi desprezado por André, o discípulo de Jesus. Ele tinha na sua mochilinha o quê? 5 pães e não eram pães normais, era pão cevado. Sabe o que é cevado? Cevado é um trigo inferior que era dado aos animais. Então era um pão de segunda categoria, não era bom. Não era bom.
E aí, aqui também fala de peixinhos, não está falando peixe, tá? Peixinhos. Sei que tem pescadores, eu ia falar pecador não. Pecador também tem, mas pescadores. Cadê os pescadores no nosso meio aqui? Eu sei que tem uns que gostam de pescar. Levanta a mão, gente, não é pecado pescar. Aleluia, que eu quero ver quem que vai me trazer um peixe essa noite. Aleluia. Um tempo atrás, eu estou falando um tempo atrás porque não é recente, hein? Isso aqui é um aviso a vocês. A gente recebeu desses irmãos aí, pescadores, peixe desse tamanho assim. 2 ainda, né, amor? E deu para a semana toda, né? Então não foi 2 peixinhos que dava para a semana toda. Não foi 2 peixes que deu para a semana toda. É 2 peixinhos. E quando fala peixinho, sabe aqueles peixes japonês? Seco. Sim. Porque antigamente eles usavam o sal para prolongar, né, o alimento e tudo. Então era um peixe seco, né? Então era um peixinho seco. Imagina então como que fica. Você teria coragem de trazer pão cevado e peixinho seco para Jesus, para alimentar mais 5, uma multidão? Você teria coragem, gente? Sério? Eu não teria coragem, estou sendo sincera. Eu não teria coragem. Eu falo assim, isso aqui, vou passar vergonha? Passar vergonha não. Deixa aqui, não existe, né? Apaga. Mas aquele menino, ele não se focou na multidão. Ele focou naquilo que ele tinha. E o que ele tinha? O que ele tinha? Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que ele fez? Ele deu tudo para Jesus. Ele deu o máximo daquilo que ele tinha. Então o foco, todo o seu foco não deve estar na necessidade lá fora, mas deve estar naquilo que Deus depositou dentro de você. Porque isso basta. Sabe o que significa basta? Suficiência. É suficiente. Então não espere ter o suficiente, saber o suficiente para falar de Jesus. Porque a graça dele te basta. Hoje eu pedi aqui para um diácono trazer para mim um discipulado. Quem já fez esse discipulado aqui? Recebeu esse discipulado? Nossa, pouquíssimos? Sério? Hein? Então não precisa. Se você já é um crente, olha, que já está há mais de um ano na igreja, né? Ou se veio de uma outra denominação, está aqui conosco, não conhece esse material, só adquira, faça você primeiro e depois agora repassa. Multiplique, 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 ensine. Isso aqui é pão. Hoje eu trouxe pão para vocês. Está aqui, tem pão. Pedi para trazer aqui na frente, né? É só o custo de, né? O valor de custo disso aqui é 300 ien, mas se você não tiver, por favor, não precise, coloca na minha conta. Depois o diácono pode colocar aqui uma caixinha. E se você quiser ser um discipulador, que é um discípulo de Cristo, pegue aqui um e fala 1, 2, 3, não sei quantos que você vai multiplicar. Fala, Jesus, eu quero multiplicar o que eu tenho. Então não precisa saber muito. O que você sabe é o suficiente. Um cego que foi curado por Jesus, ele era cego, então, né? Não enxergava nada, não conhecia Jesus, mas ele foi curado. Mas ali no momento que ele foi curado, né, foi perguntado para ele, quem que fez isso? Ele falou assim, quem fez? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então não tem problema nenhum de você falar assim, olha, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Jesus me salvou. Jesus me libertou. Eu era cego, eu não enxergava a minha situação e agora eu vejo. Eu tinha essa enfermidade, eu fui curada, minha família era assim, olha como está. Uma coisa basta, uma coisa eu sei. E é isso que você vai falar, vai multiplicar. Amém? Então o reino de Deus não é sobre você, não é sobre o que nós temos, mas quem nós somos em Cristo. Nós fomos chamados para desfrutar de uma oportunidade. Não fomos chamados para desfrutar de uma oportunidade, mas nós fomos chamados para assumir responsabilidade. Quem desfruta de oportunidades são oportunistas.
E nós não temos oportunistas no nosso meio, amém? Nós não queremos. Os discípulos de Jesus não devem ser oportunistas. O Senhor venha transformar o nosso coração. Mas nós somos filhos. E filho assume responsabilidade. Quem aproveita a oportunidade é escravo. Mentalidade de escravo. Opa, abriu uma porta aqui de emprego. Deixa eu aproveitar essa oportunidade. Mas aquele que é filho sabe, pode estar ruim. Mas eu sou filho, eu tenho uma responsabilidade de mudar essa situação. Ele assume a responsabilidade. A responsabilidade é assumida por príncipe. E você está aí vendo do teu lado príncipe e princesas. Amém? Temos todos algo a oferecer. O pão que oferecemos é a nossa própria carne. O vinho que entregamos é a nossa própria vida. Então ofereça a sua vida. Romanos 12:1 fala: portanto, irmãos, rogai pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, oferecer ao Senhor. Se ofereça. Se coloque nas mãos de Deus e deixa Ele te tomar. Nós estamos falando do primeiro ponto, tomou. E precisamos esvaziar a nossa mochila. Entregar, mesmo que pouco, mas que é o tudo, na mão daquele que faz do pouco o muito. Amém? Então vamos deixar a vergonha de lado? Eu sei que às vezes você está sentindo vergonha daquilo que está na tua mochilinha hoje. Mas tem algo na tua mochila. E Jesus está perguntando, onde? Onde? Não enterre os seus talentos. Eu fiz até um post recente, porque eu percebi que o meu armário de louças e o meu guarda-roupa estava sendo um cemitério, onde eu estava enterrando coisas. Aí o Senhor me pediu para desenterrar. E eu comecei a desenterrar coisas e agora eu estou vendo se multiplicar em bênção. Tão lindo. E às vezes são coisas que a gente se apega e são coisas até de Deus. Foram bênçãos que Deus deu para a sua vida, né? Tinha um kit ali de xícaras no meu guarda-louça que foi um sinal de Deus para a minha vida, para restaurar a minha identidade como dona de casa, como mulher. E o Senhor fez algo tão lindo em mim que aquilo era um símbolo para mim. Mas aí eu tinha 2, né? E eu vi que o ano passado eu não usei um. Aí eu falei, Senhor. E Ele falou, olha, cemitério, cemitério, cemitério. Desenterrar. E eu desenterrei. E aí eu comecei a ver aquelas xícaras sendo cheias e cheias de mulheres da presença de Deus. E nossa, como isso alegra o nosso coração. Então, é tão gostoso, gente, tão gostoso. Não enterra seus talentos. Esvazie os seus guarda-roupas. Sapatos, sapateiras, armários, conhecimento, o cesto da bênção. Minha avó falava, hoje estou falando muito da minha avó. Minha avó falava, estou indo testemunhar, minha filha, ali na igreja, para esvaziar minha cesta que está cheia de bênção, para Jesus colocar mais bênção. Então a gente precisa esvaziar nosso cestinho, né? Vai dando e o Senhor vai multiplicando. Então deixe de lado as desculpas. Quando estamos trabalhando, qual que é a nossa desculpa? Não tenho tempo. Quando não estamos trabalhando, qual que é a nossa desculpa? Não tenho dinheiro. É isso. Todo mundo já sabe. Mas Deus nunca te pede aquilo que você não tem. Ele não te pede. E às vezes a gente fica falando, não tenho isso, não tenho isso. Eu não estou perguntando o que você tem. Eu estou perguntando onde, só isso. É eu que vou multiplicar, é eu que vou fazer. E eu quero contar alguns testemunhos rapidamente. Né? Nós podemos fazer isso de diversas formas, com cartinhas. Eu recebo, né, de vez em quando, e eu amo das crianças dessa igreja que são abençoadas, são profetas do Senhor, desenhos proféticos, porque para mim quando elas entregam, aí eu faço questão de perguntar, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E elas vão falando e vai formando uma imagem na minha mente, assim, uma visão dada por Deus. Uau, é assim que o Senhor está me vendo. Obrigado, Jesus, eu entendi o recado. Então, quando o seu filho também pedir para você, olha, eu quero fazer isso, eu quero entregar esse desenho para fulana, eu quero falar isso, incentive.
porque eles são filhos de Deus. Então, custou algo? Não. Eu vi uma postagem da Maria. Estou expondo aqui as coisas, tá? Nada combinado, desculpa aí. Ou foi a mãe que denunciou, porque eu tenho contato assim com as mães, né? As mães denunciam os filhos de vez em quando. Não, mas muito lindo o que ela fez. Ela pegou um papel e ela escreveu, né, um versículo e ela colocou, não sei se eu vou conseguir explicar, gente, umas tirinhas embaixo assim, falando, pegue aquilo que você precisa. Aí tava ali paz, alegria e tal, e colou lá no prédio dela. E as pessoas foram pegando. Custou o que para ela? Um papel, uma tinta e uma disposição do coração. E pessoas foram abençoadas. Senhor, Ele tem te dado criatividade. Aqui tem tantos talentos, mas está enterrado. Precisamos desenterrar. Amém? E não custa aquilo que você não tem, mas custa tudo que você tem. Então, se você não tem dinheiro, o Senhor não vai te pedir dinheiro, mas se você tem tempo, você pode. Uma época, eu fui evangelista do bolo. Fazia uns bolinhos, não precisa ser grande, os bolinhos. Fazia uma receita, fazia uns 3 e levava nos vizinhos com cartinha. E ganhei muita gente com bolo, aqui já sabe. Bolo ungido, que a gente vai fazendo e, né, vai orando. Ganhei muita gente. Então, são estratégias. Eu não sei qual que é a estratégia que Deus vai te dar, mas use. Mas assim, no meio de nossa família, somos em 5. E nessa parte de generosidade, eu tenho aprendido muito com meu esposo. Ele é esse cara. E com a minha filha, a Karine. E eu lembro de um dia que a gente ganhou um Apple Watch. Fala, né? Apple Watch? Isso, Apple Watch. De casal. E aí ele fala, né, que a gente sempre se comunica, ele fala assim, amor, tô sentindo de dar esse relógio. Eu acho que eu nem tinha usado, eu coloquei em casa só, nunca nem tinha saído para fora, eu tô sentindo de dar. Aí eu falei, amém, né? Você tá sentindo, eu não, né? Dá o seu. Aí, só que eu fui cair na besteira de perguntar, para quem? Aí ele falou o nome da pessoa. E a pessoa era casada. Aí veio ali o Espírito Santo, né? Eu sei que era o Espírito Santo, mas eu pensei que na hora era o capeta. Aí, ele é casado. E daí? Ele tem uma esposa que vai combinar com esse. Aí, daí eu pensei, né? Eu falei, nossa, vai ficar feio, né? Tipo, aí daí ele vai dar o dele. E aí o irmão vai começar a usar e eu vou usar o meu. E que casal é esse, né? Não, vai ficar feio o negócio. Aí daí eu falei assim, não, amor, vou dar o meu também. Vamos dar junto, tá? E aí, damos. Só que, qual que era a minha motivação do meu coração? Minha motivação era para não fazer feio. Porque ele deu. Olha que generoso. Se eu não der, que feio para mim. Tá tendo oferta aqui. Tá todo mundo indo. Se eu não for, que feio para mim. Era a minha imagem. Tem um casal na Bíblia que eles venderam uma propriedade grande. E ali, né, tava ali na igreja primitiva, todo mundo doando as suas coisas e tudo, constituiu aquela cultura do dar. Porque não é o dia do dar, tá? Vamos até mudar esse nome aí. Não é o dia do dar, é a cultura do dar. Nunca pode parar o dar. E tava todo mundo, vendia e dava. E aí o casal falou assim, uau, vai ficar feio se a gente não der, né? Tá todo mundo dando, vai ficar feio. Mas vamos combinar entre nós aqui, ó. Vamos combinar, a gente vendeu por valor X, mas a gente fala que é outro. E aí a gente dá esse outro, pra gente poder ficar com essa margem. Ele levou fogo estranho na presença do Senhor. E foi fulminado. Louva a Deus que eu não fui fulminada. Mas foi o mesmo Espírito. Estava enganando a quem, gente? E aí, vamos lá pro resultado. O Akira ganhou outro Apple Watch. Pergunta se a Keila ganhou outro Apple Watch. Não preciso responder, né? Por quê? Por causa que eu não semeei, eu enterrei. Existe uma grande diferença. E aí ele semeou de novo outro Apple Watch esses dias que eu vi aí de novo.
a bênção não para. Ela continua jorrando, é como um rio. E é essa cultura que devemos ter. Deixa eu falar da Karine. A Karine, ela tem isso no coração dela. E sempre, gente, desde pequena. Às vezes o vô dá mesada para ela, ela pega a mesada e coloca no gasofilaço. E ela completou 15 anos esse ano e ela falou: mãe, eu não quero fazer festa não, né? Eu falei: mas por que, filha? A gente quer, não é pela festa, a gente costuma fazer a cerimônia do bate-baracá, que é essa passagem da fase de infância para adolescência, a bênção, né? Então é algo muito importante para mim, foi muito importante, queria muito fazer isso com ela. Ela falou: mãe, eu não quero gastar com isso. Eu falei assim: mas não, a gente, é um prazer. Mas o que, eu não estava entendendo o que ela queria. E ela chegou no ponto, eu falei: mãe, porque se for para gastar isso, eu queria muito fazer uma viagem missionária. Aí eu falei: uau, amém. Amém, Jesus, tá bom. Nossa, que lindo o coração da minha filha, né? Amém. Aí daí eu falei: então vamos orar, filha, vamos orar para ver aonde, né? Então, né? Eu tinha um valor X na minha mente que eu ia usar pro aniversário dela, que a gente estava poupando. E aí a gente foi orando, e algumas irmãs começaram a ter sonhos e tal, e a gente foi juntando os pontos. E aí o Senhor nos mostrou, eu queria que você preparasse aí no slide, um projeto dos missionários brasileiros que estão ali me fugiu o nome, Moçambique, fazendo um trabalho extraordinário. E aí, sabe, coisa sobrenatural mesmo. O Senhor ligou ali, deixa eu falar antes da minha vergonha, antes de vocês verem essa coisa sobrenatural aqui, porque senão a minha vergonha vai ser maior. Aí daí tá, Moçambique. Aí eu fui lá ver onde que é Moçambique, né, gente, do outro lado. Aí imagina o valor que está agora de passagem para o Brasil. É o mesmo, gente. É o mesmo para Moçambique. Então eu falei: Senhor, ela ofertou o aniversário de 15 anos dela. Ela tirou da mochilinha dela os 5 pães e 2 peixinhos dela. Mas aí eu fui dar o de André, né? Mas o que é isso para essa viagem? Isso não paga. É o dízimo, né? Mas eu falei: Jesus, é a fé dela. Eu vou acompanhar a fé dela. E eu sei que ela está colocando nas tuas mãos e o Senhor vai multiplicar. E eu não estou falando isso para você se comover ou querer abençoar. Não, por favor. Porque não é a minha fé, é a fé dela. Eu sei que o Senhor vai responder a fé dela. De alguma forma, o milagre vai acontecer. Mas se você quiser entrar nesse barco e fazer parte disso, então eu te convido, porque eu falei: Senhor, eu quero fazer parte disso. Porque o Senhor me fez lembrar. Lembra quando você era adolescente, você pediu a mim que você queria ir à África? Eu falei: é verdade, Senhor, eu tinha esquecido disso. Eu falei: então eu estou realizando não só o sonho dela, mas o teu sonho. E eu tenho um propósito através da tua vida lá. E não só para você dar, mas para você receber. E eu comecei a entender, então tenho certeza. Então vamos lá ver então esse projeto. Os casais da ponta são brasileiros, eles foram lá para fazer esse trabalho. Do meio são filhos espirituais deles já, que são missionários, um casal que está dando continuidade. E tem mais uma missionária brasileira lá. Pode passar, por favor. Próxima foto. Essas são um projeto com as crianças, né? Eles são um projeto muito lindo. Eles construíram, não sei se dá para ver, o muro lá atrás, foram construção deles. Eles construíram uma escola. Eles começaram o trabalho no quintal da casa deles. E aí, o Senhor foi abençoando, eles compraram um terreno e foi construindo tijolo por tijolo. Depois vocês dão uma olhada lá, entra no Instagram dele, chama Pés na África. E vocês vão ver coisas maravilhosas. Pode passar. Amém. Amém. Né? Só uma parte, depois vocês olham lá. Né? O nosso propósito é poder ir nas férias agora, né? Antes de entrar no Coco, que vai ficar em Sogashi depois, que agora é em março. Né? Mas ainda está enroscado passaporte, visto e tudo ainda não multiplicou. Né? Mas se der tudo certo, nós vamos. E aí eu quero lançar esse
pedido a vocês que orem para esse processo, mas também se você tiver coisas boas, tá? Que você quiser doar, eu quero te levar na nossa mala, tá? Coisas para as crianças, coisas para os missionários, coisas para essas pessoas que moram nesse lugar. Não cabe muita coisa na mala, vocês sabem disso. A gente vai precisar levar nossos pertences também. Então, se você quiser doar em dinheiro para a gente poder levar lá, então fique à vontade. Se você quiser investir nessa missionária que é a Karine, não é porque é minha filha. Um tempo atrás, lá em Ramamatos, o pessoal se ajuntou e mandou o missionário Juan para fazer um estágio para aprender como evangelizar através de esportes. Ele voltou com bagagem e está servindo na igreja. Então, sim, esse é um trabalho também missionário da igreja. Então, faça isso também, tá? Mas se você quiser, eu estou visualizando assim, fazer um carezão. Eu queria fazer um carezão lá para a comunidade toda. Então, se quiser doar aqueles coisinhas, bloquinho de carê, pode me dar também, tá? Estou recebendo. Eu não estou garantindo a vocês por causa de visto se a gente vai conseguir nessa data, mas se não nessa, no próximo feriado nós vamos estar indo, né? Em nome de Jesus, tá? Terminando. Segundo ponto, deu graças. Vou correr. Nós temos a carta de Filipenses, que é a carta da alegria, mas era a igreja mais perseguida e eles eram alegres. Aqui falamos de contentamento. Jesus não deu graças pelo que ele queria acontecer. Jesus não estava dando graça, obrigado por tantos cestos que vai no fim aqui vai sobrar. Não, eu estou dando graça por isso, pelo que eu tenho. Então dê graça, aprenda a valorizar o que você tem e dê graça ao Senhor pelo que você tem. Não fique olhando lá atrás pelo que você gostaria de ter. Dê graça, tenha contentamento pelo que você tem. Pelo casamento do jeitinho que está o seu casamento. Pelos filhos do jeitinho que está os seus filhos. Pela tua vida financeira do jeitinho que está. Dê graças ao Senhor. Quando você dá graças ao Senhor, você está exaltando a Ele, a soberania dEle. Amém? E a acomodação, ela faz você perder oportunidades. Mas o desconforto leva você a buscar novas oportunidades. Todo mundo sabe do que aconteceu do terremoto em Ishikawa, né? E ali as ruas estavam interditadas, não estava dando para ir voluntários e tal. Então eu vi essa notícia, mas a primeira coisa quando a Karine viu a notícia, ela falou: mãe, dessa vez vocês vão como voluntário? Como que a gente pode ajudar? A gente foi, nos outros desastres quando teve, a gente foi. Aí a minha pergunta foi a minha desculpa. Eu falei: ai filha, tá falando que tá interditado, tá falando aqui para não atrapalhar. Se a gente for, vai atrapalhar. E depois o Espírito Santo pesou no meu coração. Mas eu fiquei, né? A gente abafa a voz do Espírito Santo como a gente quer. E aí um certo dia ela falou assim: ai mãe, lembra que eu falei que eu queria ir? Porque ela tinha pedido: mãe, como que eu posso ajudar? A igreja vai fazer alguma coisa? Eu falei: não. Mas ela queria. E aí ela falou: mãe, lembra que eu perguntei como que eu podia? Eu achei uma caixinha lá na livraria, na biblioteca. Achei uma caixinha que estava escrito ali que era para os donativos lá das pessoas de Ishikawa. Ah, é, filha? O que você fez? Aí eu ofertei, ué. Estava procurando aonde? E ela ofertou. E a vergonha veio para mim. Então hoje eu estou aqui mostrando a minha vergonha. Hoje eu estou aqui porque eu quero me arrepender junto com vocês, que talvez tenha alguém também, para eu não passar vergonha sozinha. Mas vamos aprender com a Karine, vamos aprender com aqueles que são generosos. Final, partiu, deu graças e depois partiu. Repartir, no latim vem da palavra partiu, que significa distribuir, partir, compartilhar. E também vem a palavra parto, vem dessa mesma palavra. Parto, de gerar algo novo. Sempre quando você reparte, você está parindo. Você está tendo um parto. Você está gerando algo novo. Então o milagre da multiplicação não era para ver o pão se multiplicar, mas para vê-lo ser repartido. Tudo que Deus coloca em nossas mãos é para ser repartido, amém? Vocês já viram o Ampaman? Tem a imagem do Ampaman? O Ampaman, ele pega dele e dá, né? Então é um desenho que fala: deixa sua filha assistir, é de Deus, né?
Já ouvi rumores que ele era um cristão, depois outros falando que não, mas enfim, o princípio é, ele tirava dele e dava. Então a multiplicação, só Jesus pode fazer, mas a decisão em se doar é minha a tomar. Então abra mão daquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. O que é eterno, gente. A gente não vai levar nada lá no céu, nada, nem as nossas bolsas de marca, não vai. Mas vidas, alma, aquele que ganha alma, sábio é. Eu quero poder contribuir, pelo menos um pouco, nesse orfanato. Eu não esqueci de falar que eles estão com projetos de abrir um orfanato. Ele tem as escolas, mas eles não têm um orfanato. Eles estão com projetos, já tem o terreno. Quero poder contribuir, eu quero ver lá o trabalho, eu quero poder contribuir. Porque isso eu vou levar lá para o céu. Eu posso segurar algumas coisas aqui, porque isso tem valor. E não precisa procurar lá fora, não precisa ser nesse orfanato lá da África, não. Nossos vizinhos precisam, amém? Daí Jesus, ele não multiplica recursos parados. Ele multiplica recursos em movimento. Quando criança eu imaginava o milagre da multiplicação, tipo assim, caindo do céu, pá, veio um monte de pão. Mas a gente começa a prestar atenção, a gente vê Jesus pegou aquele pão, partiu, deu para os discípulos e falou, agora reparte. Imagino eles com um pedacinho de pão, olhando o que eu vou fazer agora. Mas ele nem imagina eles pegando o cesto. Vocês já assistiram o Chosen, The Chosen? É linda essa cena também. Volta lá assistir de novo. Então eles pegam, quem tem cesto? Quem tem cesto? Pegou o cesto. E aí ele pegou, colocou, repartiu nos cestos, né? E aí o milagre se multiplicava. Eu imagino na minha cabeça até eles dando e não acabando. Dando e não acabando. Dando e não acabando. E todo mundo comeu e o cesto continua cheio. Então se multiplica em movimento. Aquilo que você tem vai se multiplicar quando você se movimentar. Quando você começar a dar. Amém? Então agora eu quero te chamar para orarmos.